Nesse novo vídeo a gente vai falar um pouco de Deus. A gente colocou algumas propostas e apenas uma pincelada sobre elas. Claro que dá para aprofundar muito mais. Espero que gostem do vídeo e se assim for, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal. Vamos para o vídeo. Vamos lá, existem duas ideias fundamentais, né, dentro do que a gente está analisando da natureza de Deus. Então a gente tem aquela que é mais pessoal e aquela que é mais impessoal, né? Deus é visto de forma mais impessoal ou de forma mais pessoal. Como seria isso aí? Então na verdade, o nosso desafio aqui hoje é definir o indefinível. Então eu vou trazer, na verdade, três definições, né? Tem uma definição que ela diz o seguinte: se você foi capaz de definir, então pronto, isso não é Deus. Ou seja, não tem como definir Deus. Mas existem mais outras duas linhas que fazem essa definição. Eu gostaria de deixar um parênteses aqui, que é realmente a tentativa de definir o indefinível, de classificar o que não tem como classificar. Se Deus é esse Deus mesmo, criador de todas as coisas, então não tem como você defini-lo. Um ser humano não seria capaz de defini-lo. É aí que vem o budismo como uma, entre aspas, solução, né? Que é não discutir isso aí. Vamos viver a vida e pronto, não tem que discutir o que é Deus e tal. Então eu acho que é mais pé no chão, mas vamos lá, quais são essas? Então vamos lá, quatro, eu cheguei a 4 definições, das duas que eu queria falar. Então vamos lá. A maçonaria vai dizer que o Deus, ele é o grande arquiteto do universo, ou seja, também traz uma definição pessoal, né? Se é o grande arquiteto do universo, subentende uma consciência por trás disso. Isso porque é uma raiz bem cristã, protestante ou mesmo católica. A definição cristã vai dizer que Deus é, abre aspas, espírito pessoal perfeitamente bom que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. O que você nota desse Deus aí especialmente? Ele é uma pessoa que quando ela cria, governa, então ele está maestrando tudo, né? Ele é o grande arquiteto, você vê que é só uma definição. É porque o arquiteto, a visão que eu tenho é que ele projetou projeta e alguém constrói, né? Ele projeta. Né? Mas nesse caso aí, eu acho que o arquiteto, ele se torna relativamente impessoal, porque ele projeta, ele tem a ideia, e de repente a ideia dele já é a execução, já é a coisa acontecendo, como se nós fôssemos um sonho de Deus. Então fica interessante porque ele fica relativamente impessoal, né? Fica mais ou menos no meio termo. Eu gosto dessa definição, depois nós vamos tratar da protestante, porque se você observar, como o propósito do canal não é trazer doutrina, é sempre observar os diversos pontos de vista, os diversos ângulos. Se você observar a criação, trazendo o mundo para uma visão criacionista, as coisas parecem que aparentemente, que foram realmente arquitetadas, projetadas. Mesmo que Deus, o pessoal, não interfira, as coisas funcionam sozinhas. Seja, a natureza funciona assim. Conforme o projeto. Conforme o projeto, as coisas andam sozinhas. Você vê que a natureza anda sozinha. A gente tem uma experiência que você faz um aquário, e você coloca as plantinhas lá, e você fecha, coloca uma primeira gotinha de água, e aquele sistema, tem um senhor na internet, eu não sei o nome dele, que ele tem, acho que herbário. Um herbário. 50 anos que o herbário está ali, perfeitamente funcionando. Hermeticamente fechado. Hermeticamente fechado, um pouquinho de luz, e ele vai funcionando. Então, a Terra é um grande herbário, que funciona de maneira perfeita. Perfeita entre aspas, só tem um desequilíbrio. O ser humano vem desequilibrar. Então, por isso que eu gosto dessa definição do arquiteto. Legal. A segunda, que é espírito pessoal perfeitamente bom, o protestante vai dizer que não só Deus, ele arquitetou e projetou todas as coisas e ela anda sozinha, não. Ele já determinou, inclusive, cada passo, que esse Deus ele é onisciente, ele é onipresente. Então, ele escreveu o destino de cada um do princípio até o fim. Inclusive as minhas decisões e vontades, eu não tenho livre-arbítrio. Olhando por esse aspecto, já que Deus ele é onisciente, onipotente, não que você não teria livre-arbítrio, mas ele conhece o que você vai escolher. Tanto que trazendo... E ele não só conhece, como ele já planejou o futuro em cima do que eu vou escolher. Vamos lá, se nós estamos falando desse Deus protestante, nós temos que usar as referências bíblicas, né? A Bíblia diz que Deus conhece você desde o ventre. Ele já tem o plano, já conhece você. Então todas as suas decisões,
é muito difícil de conceber isso, né? Que você tem livre-arbítrio, mas o cara já te criou conhecendo tudo que você ia fazer. Tipo, negócio... Como assim? Ele já conhece todos os seus arbítrios, já Ele sabe conhece. o que tu vai escolher. Não só ele conhece, vamos supor que ele não conhecesse o que você vai escolher, mas como ele tem um plano para você, o arbítrio hoje, ele sempre vai ser limitado. Você não tem todas as opções. Verdade. Você não vai aloprar e largar tudo e andar no deserto, né? Não vai. Tu tem mais ou menos uma linha de caminhar, né? Então, se o Deus criou, né, e ele vai te dar o arbítrio, você tem esse. Mas ele te colocou a personalidade que sabe qual caminho que você vai traçar. Poxa, já que a gente está falando de arbítrio, tem uma frase bacana que é a seguinte: o que é melhor, né, ou pior? Você acredita que pode quando não pode, ou você acredita que não pode quando na verdade você pode? Eu vou trazer um aspecto, né? Então vamos lá. Quando você acredita que pode, mas na verdade você não pode, você vai dar murro em ponta de faca. Você desconhece a verdade, né? Desconhece Ela a tá nos verdade. bastidores. Você acha que pode, você vai ficar ali batendo cabeça até e não vai, porque você não pode. Essa é a verdade que está ali escondida, né? Em contrapartida, quando você acredita que não pode, mas na verdade você pode, você estaria na mesma situação. O cara vai cantar, ele fala para si mesmo: eu acredito que eu canto muito, que eu sou um tenor. Quando você ouve ele cantar, você fala: putz, o cara não canta nem parabéns direito. E ele vai tentar, na nossa situação hipotética, cara, você não pode cantar, mas ele vai tentar a vida inteira cantar e nunca vai ser um cantor. Não é como ele conduz a vida Não, dele, é uma situação pontual. Pontual, entendi, então, entendi. para trazer para outra situação da vida. O segundo camarada, ele vai ficar na mesma situação, porque ele acredita que não pode, então os Tipo, dois... ele tem uma voz bacana, quem conhece de música vai Porra. falar: esse cara canta bem, ó, se ele quisesse cantar ele ia conseguir. Só que ele não acredita que ele pode. Ele então também ele não não vai vai. tentar. Isso- Nenhum dos dois vai conseguir, efetivamente. Isso nos leva à conclusão, quando eu pensei a primeira vez nisso, eu cheguei à conclusão que seria melhor acreditar que não pode, quando na verdade pode. Por quê? Nós estamos tratando de uma situação específica, mas o cara, quando ele acredita que não pode fazer aquilo, ele parte para outra coisa. Cara, você é um excelente cantor. Não sei cantar, eu vou ser advogado. Ah, entendi. E aí ele vai. Já o outro, ele fica esmurrando o mesmo ponto. Naquilo ali e vai. Só que tem a terceira hipótese, que é a que eu acho mais incrível, que depois de conjecturar sobre tudo isso aí, é que no fundo, quando o cara acredita que pode, na verdade, ele pode. Então, ele dobra a realidade, ele dobra o destino dele à vontade dele. Então. Acho que é Freud, não sei se é Freud, que fala assim: cara, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, das duas formas você está certo. Verdade. O cara, ele... É ele que vai definir. Ele muda o mundo, ele muda a sua voz, ele muda a sua personalidade. Pode ser uma situação rara, mas dificilmente você vê um camarada que ele acredita. Claro, eu vejo naqueles programas de TV engraçado que o cara chega lá e, pô, realmente ele não canta. É porque ele na verdade, ele só queria. É como o cara diz assim: eu queria ser médico. Aí ele vai lá: eu queria, mas... mas na verdade ele não quer. Se ele quisesse ele não ser tá médico... determinado, ele tá obstinado a conquistar aquilo ali, né? Como no programa engraçado lá, vai quem quer, então aquele cara que eu queria vai. É como se o cara falasse: eu queria ser médico. Aí ele não estuda nada e vai fazer o vestibular de medicina. Fala: pô, realmente eu não consegui. Mas o cara que quer ser médico mesmo, ele vai, cara. Mesmo que ele tenha uma cabeça limitada, não, eu tenho uma limitação. Não mas vai. se ele realmente quiser, ele vai, Entendi. ele bate e ele vai conseguir. Então, na verdade, a gente tá criando, ou tá infundindo um poder quase que divino ao ser humano, né? Porque ele tem a vontade sobre a vida dele. E o que o plano de Deus para ele era qual, então? Eu acho que é. Aí voltamos novamente ao nosso questionamento inicial sobre o Deus criador de todas as coisas, trazendo para uma visão criacionista, não tendo com esse Deus como onisciente, onipotente, mas que ele tem realmente um plano, assim como cada animal no planeta, ele nasce com um propósito naquela cadeia alimentar, cada ser humano também nasce com um propósito, e ele nasce dotado para cumprir aquele propósito. Ele vai ter a capacidade. Ele vai ter a capacidade. Acho que não tá no hardware, tá no software, tá na mente do camarada. Parece que fica tudo muito amarrado, assim, né? Você não tem muito pra onde fugir. Você tá num trilho de trem, cara. Não dá pra você desviar. Por mais que você acredite que tem igual a gente comentou já, eu tenho livre-arbítrio, eu tomo a vontade, eu tomo a decisão. Na verdade, diz que você já toma a decisão e depois você justifica, né, subconscientemente, de forma instantânea,
na verdade, uma decisão que é tomada quase que naturalmente. Você não escolhe aquela decisão, depois você justifica o que já foi escolhido. Dá a impressão que tem um camarada realmente onisciente, onipresente, que sabe o bagulho. Que tá me guiando, exatamente. Que tá guiando e... Eu gosto dessa linha de raciocínio. O cara dotou com capacidades para fazer. Mas será que o cara dotado de capacidades para fazer, ele pode escolher não fazer? Vamos supor que o camarada é dotado, ele tem uma capacidade, um carisma muito grande, nível carisma de Jesus, assim. Uhum. Será que esse camarada, ele pode escolher não fazer? Não quero ser um grande líder, eu quero ser carpinteiro. Tá trazendo para Jesus da mesma forma, né? Uhum. Eu quero ser carpinteiro, quero fazer cadeira e vai. Só que eu acho que o negócio não é assim. Quando o cara ele vem dotado com essa capacidade, ele também vem dotado com essa vontade. Eu acho que a vontade ela é maior do que a capacidade. Eu acho que a vontade ela pode suprimir ou fazer com que você domine as suas limitações. Tu falou agora, a capacidade ela pode ser aprendida. A vontade não. Então, por que de repente Deus infunde no cara uma vontade? E aí a capacidade é ele que corre atrás. Ele não dá habilidades, as pessoas não nascem com habilidades especiais. Mas nascem com habilidades especiais. Tipo o quê? Tipo música, por exemplo. O cara, eu, por exemplo... Não, cara, eu não acredito. Por exemplo, um cara que desenha. Aí você, ele desenha desde pequenininho. Por que ele desenha muito? Porque ele desenha desde pequenininho. Não, aí ele canta muito, porque ele canta desde pequenininho. Eu discordo. O primeiro traço dele já foi incrível. Comparado com a criança da mesma idade, na mesma escola. Eu, por exemplo, não tenho muita habilidade de desenho, assim. Pô, mas olha só, se você acreditar que tem crianças, tem pessoas que são especiais positivamente, você pode acreditar que tem especiais negativamente. E tem. Mas negativamente no sentido maléfico da palavra. E tem. Tem seres humanos... Esse cara nasceu pra ser assassino. Observa-se, o cara nasceu com uma psicopatia congênita. Ele, desde criança, nós temos filmes assim... Não, né? mas vamos lá, vamos trazer pra parte espiritual, porque a gente tá falando de Deus definir. Se falar que o cara tem um problema genético, o cérebro do cara é diferente... Não, mas vamos lá, Deus definir. O cara, ele nasceu com aquilo ali espiritualmente. Independente do corpo físico dele, ele teria essa vontade, vamos dizer assim, negativa. Mas então, nós não estamos falando de Deus de forma genérica. Estamos tratando do Deus cristão. Perfeito. O Deus cristão, ele é descrito pela Bíblia. E na Bíblia, que é a palavra tido como a palavra de Deus, a revelação de Deus para o mundo, ela fala exatamente isso. Em uma passagem que eu não vou saber agora o versículo, que ela diz assim, que Deus fez uns vasos para a honra, vaso entenda ser humano, e fez uns vasos para a desonra. Então, tem que pegar o contexto bíblico que eu vou deixar aqui na descrição, e você que conhece pode até esmiuçar ou especificar melhor, mas ele fala exatamente isso. Uns vasos para honra, vaso ser humano, e outros vasos para desonra. Esse Deus aí, onisciente, onipotente, ainda estamos nessa definição, ele coloca exatamente dessa forma, que uns são projetados para uma coisa, para glória, e outros são projetados para desonra, como esse vaso de desonra. Como? Ele nasce para ser triste e infeliz, é isso? Não sei se é para ser triste ou infeliz ou para fazer o mal. Não dá para definir o que o aramaico quis dizer com desonra quando nós traduzimos. Mas vamos pegar então a versão brasileira. Desonra seria um vaso que não vai ser utilizado para grandes coisas. Não necessariamente ele vai ser utilizado para veneno, mas para perfume também não vai ser. Entendi. Então, nesse contexto, parece que tem uns seres humanos que realmente foram projetados para grandes coisas, com grandes talentos. É o caso do desenho, voltando aqui para o nosso exemplo. Observa-se isso numa criança. O primeiro traço dela, cara, já foi incrível. Quando ela tinha 12 anos, nunca aprendeu, nunca foi ensinada, mas ela tinha capacidade de, com um pedaço de carvão, fazer arte, cara. Se você pegar os grandes mestres do desenho, das artes plásticas, desde criança o cara, o primeiro trauma, não tinha escola para ensinar isso. Claro, pode-se aprender a técnica de desenho, obviamente, pode-se aprender, mas essas pessoas... Eu vou jogar música, eu vou jogar Mozart, né? Com Mozart. 6 anos, 5 anos, não compor, nasceu, não tem como. Cara, com um dom. A gente sempre fala que o único ser humano perfeito foi Jesus, já que nós estamos falando dessa linha de Deus aí e tal. Mas se você observar o reino animal, todos os animais, eles são perfeitos. Eles cumprem o seu papel de maneira perfeita ali. Se ele tem algum desvio, né, alguma violência, é porque na verdade foi resposta a uma ação natural. Funciona de maneira dolo. Ele não tem dolo, ele nunca tem dolo. Eu acho que o ser humano também foi projetado também com um propósito específico.
que às vezes a gente não entende, fala, pô, mas o cara fez isso e tal. Talvez o grande arquiteto, ou Deus conhecedor de todas as coisas, o projetou para aquele momento, já que nós estamos falando do Deus cristão. O Judas, quando ele fez o que ele fez de entregar Jesus, a Bíblia também registra que Jesus falou, ó, cara, você tem que ir lá fazer o que você tem que fazer. Como assim? O Jesus mandou ele entregar, claro que também depois temos que... Tipo, ele é o vaso da desonra. Ele é o vaso da desonra, né? Mas foi utilizado por um propósito grande. Jesus tinha que ser entregue. Eu acho que esse ponto de Deus cristão, até mesmo um grande arquiteto e o outro, a gente vai ter que fazer um vídeo para cada um. Eu acho que cabe muito pano para manga para conversar. Vamos passar o terceiro. Vamos passar o terceiro logo. Esse aí a gente vai deixar um monte de coisa em aberto. Claro que dá para fazer um monte de comentário. A gente espera o comentário de vocês aí. Pedindo outros detalhes, outros tópicos que a gente pode abordar, mas a gente vai fazer um vídeo só para falar desse Deus cristão aí numa outra oportunidade. E agora tem o terceiro ou quarto Deus aí, que foi o do Espiritismo, né, de Allan Kardec. Como é que é? Vamos lá, então o terceiro Deus é fogo, você começar a falar de deuses. Na verdade, todas essas crenças, tanto a cristã quanto a espírita, elas vão se divergir entre si, mas elas têm esse Deus como um só. Apenas uma visão dele. Sim. O espírita... Entendimento, né? Isso, o espírita kardecista, ele pode ser considerado espírita kardecista cristão. Mas a definição dele de Deus vai dizer que Deus é razão primária de todas as coisas. Será que isso poderia ser o mesmo arquiteto ou o mesmo Deus criador de todas as coisas do Antigo Testamento? Aí ele tirou um fator muito importante, que foi a pessoalidade de Deus. Até agora nós estamos vendo Deus como algo pessoal. Que tem vontade, que tem escolhas, né? Apenas nós definimos aqui, biblicamente, ou observando, o alcance dessas suas escolhas. Mas quando o Espiritismo vai trazer que Deus é... O Espiritismo, entenda-se aqui, Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Espiritismo vai ter várias linhas, então não necessariamente, claro que você aí como espírita agora assistindo o nosso áudio, nosso vídeo, nosso podcast, vai discordar. Coloque a sua discordância aí nos comentários e nós vamos falar sobre ela. A definição espírita vai tirar a pessoalidade de Deus. Qual seria a implicação disso? Deus não fica meio robótico, assim, meio programado, né? Tipo, ele constrói o negócio, começa uma reação em cadeia, porque ele é a causa primária. Então, ele iniciou o estopim de uma reação em cadeia que vai até os dias de hoje. Parece meio Big Bang, né? Parece meio Big Bang. E ele parece que deixa de intervir. Ele deixa a coisa acontecer. Parece que ele projetou todas as leis como um arquiteto que vão reger toda a natureza da existência até o fim dos tempos. Se é que a gente pode dizer tempo também. E eu acho que assim, a ideia de ser causa primária é porque você sempre pergunta assim, tá, mas quem é a mãe? Mas a Terra veio da onde? Mas o animal, qual foi o primeiro? Mas a Terra, qual foi o primeiro? E qual foi o primeiro sistema solar e a primeira... Não, aí veio da estrela, mas qual foi a primeira... Então você vai voltando até você chegar na causa primária, que seria Deus. E aí, indiscutivelmente, você resolve, vamos dizer assim, todos os problemas de retroceder, né, o raciocínio até a causa primária. Agora, ele está deixando a gente solto, né? Então, criou as leis ali, algumas leis que inclusive eu comento no nosso outro vídeo que fala sobre os melhores da Prime Video, os melhores da Netflix. Tem alguns documentários ali que o camarada fala a fundo isso aí. Então, vale a pena assistir para ter uma profundidade maior desse assunto. E aí você tem Então, como seria essa questão de causa primária para a gente elucidar melhor? Como então, pode ser um exemplo? Eu não tenho conhecimento biológico, de biologia suficiente, mas eu tenho um conhecimento simples que pode nos trazer um comparativo. Quando nós temos a concepção, o espermatozoide, ele se junta com o óvulo e aquilo ali vai se formar um ser humano. Aquele momento da concepção nós teríamos como razão primária a célula ovo. A célula ovo. Aquela célula ovo, ela tem todas as informações de todo o corpo humano, de todas as células, de todas as funções, já está tudo ali concentrado. Essa razão primária, ela não precisa continuar exercendo, não, ela já está com todas as informações. Ele só dispara o primeiro que é a junção entre o espermatozoide e o óvulo, a partir daí ele vai sozinho, porque ele foi programado para isso. A razão primária ali é o encontro. E aí, 40 anos depois, a forma que o fígado vai funcionar já tá lá. Já tá escrito. E vai automático, não precisa sozinho. Da interferência daquele... Entendi. E vai sozinho. Bom exemplo. Isso ficou meio como arquiteto e ficou meio... Quer dizer que o arquiteto e eles estão mais próximos, porque na verdade ele não interfere, ele projetou e a coisa vai. Claro que é meio Big Bang e tal, mas eu acho que é uma maneira de ver que essa razão primária de todas as coisas
ela pode não necessariamente ser tão monstruosa, de maneira que ele está governando hoje tudo como o Deus mais protestante Tipo, não tem o observa. lance de uma folha não cai se não for da vontade. Sim, a Bíblia diz também que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. E aí nós diríamos então que todas as atrocidades acontecidas no mundo são da vontade de Deus. Caramba, é melhor fechar com essa frase, cara. Então acho que está concluído o nosso podcast aqui, nossa conversa. E a gente joga para o próximo vídeo aí que a gente for falar de Deus. Aí a gente tenta aprofundar mais um a um e eu acho que dá muito pano para manga essa conversa aí. Bom, como eu disse, foi só uma pequena pincelada. Tem muito mais para falar de Deus, é óbvio. E esse canal vai estar recheado de informações nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado, deem aquele like, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho, que toda semana a gente vai estar colocando 1 ou 2 vídeos. Até a próxima e conto com vocês.